Que bom estarmos aqui juntos, não é? Nós queremos nesse momento, celebrando ao Senhor e adorando a Ele, conhecer você que nos visita. Então, se tem alguém aqui que nos visita, é a primeira vez que você vem, está aqui conosco, nós gostaríamos se você pudesse ficar de pé para a gente te dar um abraço, te conhecer. Tem alguém que nos visita pela primeira vez aqui? Olha lá, temos um casal ali, que bênção poder recebê-los. Se sintam em casa aqui nesse lugar, viu? Essa família aqui é a família de fé que se une para adorar a Cristo e quer te receber como membro dessa família. Então, seja muito bem-vindos. É muito bom estarmos juntos, né? Porque cumprimos não somente o chamado do Senhor da adoração, mas somos fortalecidos e alimentados na fé que vivemos para proclamarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos caminhando e rompendo em fé na missão de Deus de viver o Evangelho e alcançar aqueles que estão perdidos, né? Sem Cristo, nós cremos, podem ser transformados pelo Evangelho de Deus. Fazemos isso de várias formas, né? Em várias frentes. Nós temos nossos pequenos grupos que se reúnem nas casas para estudar, para viver um tempo de comunhão e crescimento. Então, é uma frente da igreja, o trabalho missionário de cuidado da igreja e proclamação do evangelho, nossa reunião dos pequenos grupos. Nós também fazemos isso através das missões, viagens missionárias, investindo em missões e missionários. Nós estamos agora, né, vivendo isso com a nossa igreja lá no Marajó, né? Nós, como igreja, estamos lá, ainda que alguns membros do corpo, mas como igreja estamos lá. E não só lá em Gurupá, que é a cidade, nós estamos fazendo um trabalho especificamente, mas também nesse período, a Junta de Missões Nacionais mobilizou o Jesus Transforma Marajó. Então, em outras regiões do Marajó também estão tendo lá, né, servos do Senhor, membros da Igreja Batista Brasileira lá proclamando o Evangelho. E nós cremos, pela fé, que aquele lugar pode ter a sua realidade transformada, a sua história reescrita, porque Jesus transforma, e nós cremos nisso, nós vivemos isso e proclamamos essa verdade. Nós também, mobilizados somos pelo Senhor e agimos em outras frentes, e uma das quais nós temos investido e uma das causas, né, dessa consequência um pouco desordenada, que às vezes você pode chegar aqui e perceber, que é a escola que nós vamos abrir em 2027. Então você pode chegar ali, a gente está colocando umas plaquinhas, tentando dar uma acalmada no seu coração, né? Mas em reforma, às vezes para ficar muito bom, tem que ficar um pouco ruim, né? Então, nós estamos fazendo isso em resposta a um chamado do Senhor de proclamarmos o Evangelho e usarmos aquilo que o Senhor já tem nos orientado há muito tempo, que é o ensino. Em vários pontos da palavra de Deus, o Senhor nos alerta sobre isso. Há um chamado à igreja de Jesus a proclamar, não somente na evangelização ao mundo, mas aos descendentes. Através do ensino, nós somos chamados a ajudar as próximas gerações a confiarem em Deus. Salmo 78 é uma evidência dessa verdade. Deus instituiu as suas leis e revelou-se a si mesmo e guiou o povo para que os pais pudessem levar todas essas verdades às próximas gerações e estas às suas outras, para que aqueles que virão, que ainda irão nascer, possam confiar em Deus. Então, o ensino também é pilar fundamental da obra missionária da igreja. E nós cremos nessa verdade, por isso estamos investindo nisso. Então, há muitos desafios, né? Se você percebeu no PIB em Ação,
né? Nós estamos agora numa campanha para adquirir os ar-condicionados das salas, que não é só um benefício para a escola, né? Não são os ares da escola, é um benefício para a igreja, porque a escola funciona durante a semana, mas a igreja funciona em todos os outros horários que a escola não estiver funcionando. Então é um benefício para nós, essa mobilização. Um outro mover de Deus para isso, e já para divulgar a nossa escola, no dia 18, nas 9 horas da manhã, nós teremos um café. Você não precisa pagar nada, você só precisa mandar mensagem para mim, dizer: pastor, quero participar desse café. Nesse café nós vamos conversar sobre o propósito da escola, a proposta pedagógica, para que você que talvez esteja em dúvidas, para saber sobre isso, ou se você conhece alguém que, né, tem interesse, venha participar, nós pudermos ter esse tempo tão precioso aqui. E nós vamos fazer outras ações dessas durante o ano, até chegarmos o dia onde nós estivermos com as nossas matrículas abertas e pudermos ver essa escola caminhando e irrompendo. Sábado agora, dia 18, às 9 horas da manhã. Então, nossa intenção, pela graça, misericórdia e louvor do nosso Deus, é fazermos ali no 3º andar. Então, vai dar certo. O 3º andar está uns 80% concluído, então esperamos que essa semana se finalize. Mas se não, nós comunicaremos à igreja também sobre esse local. Então, orem por isso, participem desse mover que é a direção de Deus para as nossas vidas em proclamar o Evangelho. Amém? Nós estamos estudando no domingo pela manhã o livro de Apocalipse. O pastor nos trago mensagens preciosas sobre como relacionarmos essa verdade tão profunda, né? Esse livro que fala sobre as revelações dos últimos dias, como isso está se conectando com a nossa vida hoje, nossa caminhada hoje. E hoje nós vamos meditar em Apocalipse capítulo 7, usando como texto áureo os versos de 9 a 12, mas vamos meditar sobre todo o capítulo de uma maneira objetiva. Nós vamos falar sobre o tema o futuro que cura. O futuro que cura. Para introduzir esse assunto, eu queria contar a história da composição de um hino para vocês. E vocês vão entender o porquê o futuro cura. Esse hino, ele se chama In the Sweet By and By, o Doce Além. Eu não achei ele traduzido, só achei em inglês. Então, é sobre, dentro da himnologia cristã, ele é um hino muito antigo, ele foi escrito em 1867, mas eu não achei ele em português, só achei em inglês. Mas a história dele é muito interessante e propícia demais para o tema que nós vamos trabalhar. E diz o seguinte: no ano de 1867, na pequena cidade de Elkhorn, nos Estados Unidos americanos, no estado norte-americano de Wisconsin, um homem chamado Joseph Webster, um músico e compositor muito talentoso, sofria consistentemente com graves crises de melancolia e depressão. E ele costumava entrar no estabelecimento do seu amigo mais próximo, o farmacêutico Sanford Bennett, carregando no semblante o peso de uma profunda tristeza. Certo dia, Webster entrou na farmácia cabisbaixo, arrastando os pés, visivelmente abatido. E seu amigo Bennett olhou para ele por trás do balcão e perguntou: o que há de errado hoje, Joseph? E o músico, com um suspiro cansado, respondeu: não tem importância, meu amigo, tudo ficará bem no doce porvir. Ele disse isso usando essa mesma expressão que se torna então o título da música, In the Sweet By and By. Naquele exato instante, então, Bennett, seu amigo, tem uma centelha de inspiração.
olha para o amigo ferido e disse: o doce porvir, Joseph, por que isso não daria um bom hino? Então Bennett pegou um pedaço de papel e em menos de 30 minutos escreveu os versos que se tornariam um dos maiores tesouros da enologia cristã clássica. E ele entregou o poema para o amigo. Webster, mesmo abatido, olhou ao ler aquelas palavras, pegou seu violino ali mesmo dentro da loja e começou a compor a melodia. Sabe o que aconteceu naquela tarde? Enquanto cantavam sobre a glória do amanhã, a melancolia de Webster se dissipou completamente. Ele entrou na farmácia doente, abatido, esmagado pela dor do presente, mas foi curado quando seus olhos foram elevados para a glória do destino final que Deus preparou para os seus filhos. Eu vou ler a letra do hino, que é bem curtinha, traduzida, claro, para vocês entenderem. A letra diz o seguinte: há uma terra mais bela que o dia, e pela fé a vemos de longe, pois o Pai aguarda além do caminho, para nos preparar ali uma morada. Nos encontraremos naquela bela margem, e cantaremos naquela bela margem as melodias e canções dos bem-aventurados, e nossos espíritos não mais sofrerão, nem um suspiro na bênção do descanso. Ao nosso generoso Pai, lá do alto, oferecemos nosso tributo de louvor, pelo dom glorioso do seu amor e pelas bênçãos que santificam os nossos dias. No doce porvir, nos encontraremos naquela bela margem. Meus queridos, esse hino reflete a narrativa do capítulo 7 de Apocalipse. O encontro do povo de Deus que venceu toda a tribulação e louva ao Senhor em um louvor eterno de júbilo e gratidão. Sabe, há uma beleza única nesses hinos clássicos da fé cristã. Eu não sou um assíduo ouvinte dos hinos. Eu ouço, mas na sua maioria não ouço, sei lá, 20% do que ouço são hinos antigos. Mas eu tenho essa convicção que a maioria desses hinos clássicos foram construídos e escritos a partir de uma cosmovisão bem estabelecida da palavra de Deus. Em sua maioria foram inspirados por pessoas que viviam circunstâncias difíceis, momentos aterrorizantes até mesmo, mas levados pelo Espírito Santo a meditar na palavra de Deus, comporam músicas que nos levam a refletir sobre a mesma. Um tanto diferente um pouco das músicas contemporâneas, em sua maioria, não vou dizer todas, mas em sua maioria nós vemos nos hinos contemporâneos um triunfalismo que ignora a realidade, tentando nos anestesiar ao que está sendo vivido, ou nos levar a uma reflexão profunda sem nos arremeter à palavra de Deus. Esse povo entendia que o consolo da igreja não está em fingir que a dor não existe, mas em saber para onde nós estamos caminhando. Então, quando o amigo de Joseph viu ele entrando triste lá, ele não foi inspirado só pela palavra que o amigo disse, mas pelo que a palavra dizia sobre o doce amém. Bem, é exatamente esse movimento de consolo para a igreja que o capítulo 7 de Apocalipse cumpre. Se você acompanhar a narrativa bíblica, no capítulo 6, os selos começam a ser abertos. E a consequência desses selos é um cenário de terror e desespero. O sexto selo do juízo foi aberto. E a criação estremece, e os homens, os reis e os escravos tentam se esconder nas cavernas. O versículo 17 do capítulo 6 diz que as pessoas entoaram: quem poderá ficar de pé diante da ira do Cordeiro? O povo estava desesperado, a sensação é que estava tudo perdido, a humanidade estava sendo engolida pelo caos.
Então, no meio disso, o capítulo 7 aparece como uma pausa. Ele não continua a abertura dos selos, os selos continuam a partir do capítulo 8, como se Deus pausasse para mostrar para a igreja dele que sim, aqueles que perseverarem estarão de pé diante do Cordeiro. Então, o capítulo 7 é uma narração, uma visão que João tem da igreja de Cristo de pé diante do trono no dia final. Diante do caos do selo sendo aberto, da tribulação que o povo estava vivendo, do desespero em se perguntar: alguém vai resistir a tamanha dor, a tamanho julgamento? O Senhor dá uma pausa para revelar então um futuro glorioso e dizer para a igreja: aqueles que perseverarem, que forem lavados no sangue do Cordeiro, estarão de pé diante do trono do Senhor. É como se o Senhor estivesse dizendo para o apóstolo João o seguinte: João, aperta o botão de pausa aí um pouquinho. Antes de mostrar a consumação da história, eu quero que a minha igreja, machucada, veja onde ela vai morar. Eu quero mostrar o futuro, porque é esse futuro que cura o presente. Apocalipse capítulo 7, nós vamos ver os versos 9 a 12. E a palavra do Senhor diz assim: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Vamos orar? Deus amado e bendito, diante da leitura da tua palavra, do desejo de aprender mais de ti, viver teu evangelho, nós nos colocamos hoje, nesta manhã, e clamamos: vem com teu Espírito Santo, ilumina o nosso entendimento para compreendermos essa verdade, vivê-la em nossa vida, de forma pulsante, Senhor, convicta, porque sabemos e cremos que tu és Deus. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para compreendermos a beleza dessa reunião diante do trono de Deus, nós precisamos olhar para os primeiros 8 versículos do capítulo 7. Esses versículos narram um momento onde João vê 4 anjos reunidos ao redor da terra, prontos para liberar os ventos da destruição, prontos para soltar as catástrofes provenientes da tribulação. Mas de repente, sobe do nascente do sol um outro anjo, trazendo o selo do Deus vivo, e ele grita no verso 3, para aqueles outros anjos: não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado na fronte os servos do nosso Deus. Estava tudo preparado para a destruição, mas Deus pausa nesse momento. Olha só, o cuidado que Deus tem com cada um de nós. A ira divina sobre o pecado do mundo, ela não é como nossa ira, descontrolada, cega. Deus, meus irmãos, ele é detalhista, ele é meticuloso. Ele segura os ventos, ele para todos os acontecimentos
Porque nenhuma folha de árvore, nenhuma estrutura da criação pode cair antes que o seu povo esteja devidamente marcado e protegido. E o que é esse selo? No mundo antigo, o selo na fronte era um carimbo real que significava propriedade, proteção e privilégio. Então era uma declaração pública de que aquele escravo ou aquele soldado tinha um dono. Então o selo de Deus aqui, que Deus diz colocar na testa no dia da grande tribulação, é nada mais do que o selo do Espírito Santo na nossa conversão. É a presença do Espírito Santo em cada um de nós. A marca antiga que eles usavam para selar esse povo era a letra do alfabeto hebraico, que se chama Tav. E o Tav, ele tem uma forma muito semelhante a uma cruz. De forma simbólica, o que a palavra de Deus está dizendo aqui para cada um de nós é que nós carregamos na alma, quando confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, a marca da cruz de Cristo. E quando Deus nos sela, Ele está emitindo um decreto, Ele está dizendo para todo mundo espiritual: este homem, esta mulher, me pertence. Quem tocar na minha propriedade terá que se ver comigo. Há uma marca de Deus naqueles que creem nele. E essa marca nos protege em meio à guerra espiritual que nós estamos vivendo. O texto diz aqui que 144 mil foram selados das 12 tribos de Israel. Mas eu não quero que você se prenda a esse número específico, como se esse fosse exatamente o número de pessoas que serão seladas. Há uma simbologia aqui. O número 12 é o número bíblico da totalidade do povo de Deus, ou seja, as 12 tribos, os 12 apóstolos. 12 vezes 12 dá 144. Mas há uma narrativa apocalíptica sobre o milênio do Senhor, o número da grande quantidade. Então 144 mil representa a igreja inteira na terra, o Israel de Deus, o exército militante de Cristo. O Senhor mostra para João que Ele está selando os seus, aqueles que creem, que confessam ao Senhor. O que João está nos ensinando é que Deus mantém um censo perfeito. Ele é o bom pastor que sabe o nome de cada ovelha. Ninguém se perde na contagem da graça. Em meio à dispersão, ao sofrimento, ao caos do dia a dia, Deus sabe exatamente onde você está. É como a parábola da centésima ovelha. Não é que Deus só tem 100 ovelhas. É que Deus sabe quando falta uma. Ele se importa e lida com cada um de nós de forma individual e pessoal. Uma coisa é importante entendermos sobre a continuidade da narrativa. É que o selo de Deus é uma garantia de segurança espiritual eterna, mas não é uma promessa de imunidade física. Nós somos protegidos da ira de Deus, mas não somos poupados da fúria do mundo ou das dores da vida caída. Ainda selados, precisamos irromper em fé e perseverar diante das batalhas. Enquanto estivermos na terra, os selados de Deus travam uma guerra contínua. O próprio livro de Apocalipse fala sobre isso, no capítulo 14. A paciência e a fé dos santos são provadas no fogo. Nós enfrentamos o que Paulo fala em Romanos capítulo 8,
com gemidos do tempo presente, na guerra entre a carne e o espírito. Ou como somos lembrados em Gálatas capítulo 5, da batalha diária contra as obras da carne em busca do fruto do Espírito. O selo não nos tira da batalha, ele nos dá o Espírito Santo para termos forças para combater o bom combate até o fim. Nós gememos sob o peso da vida comum, sim, mas gememos como propriedade de Deus, com a certeza absoluta de que a nossa alma está guardada nas mãos daquele que não perde uma sequer ovelha. Então o capítulo 7 começa dando esse vislumbre para João. Mesmo no desespero da tribulação, aqueles que pertencem ao Senhor estão selados e não vão se perder. E nós precisamos estar firmemente estabelecidos sobre esse alicerce, sobre essa convicção. Com esse alicerce feito, João agora tem outra visão. A partir do versículo 9, o qual nós lemos, acontece uma virada na narrativa. João, que havia ouvido um número da igreja militante, lutando na terra, agora vê o destino dessa igreja no céu. O cenário se expande. E João, antes, vendo os 144 mil na terra, agora vê uma multidão incalculável diante do trono do Cordeiro. Aqueles que pareciam poucos, dispersos, incompreendidos, cansados, lutando contra a própria carne, sofrendo as pressões externas, agora aparecem diante do trono como uma multidão inumerável. Gente de cada nação, tribo, povo, língua, a humanidade restaurada, unida, sem divisões. E, em resposta ao final do capítulo 6, eles estão de pé. Eles resistiram, estão vestidos de túnicas brancas e segurando ramos de palmeira nas mãos. Lembra da entrada triunfal de Jesus? O ramo de palmeira era um símbolo universal de celebração, ou seja, o povo de Deus estava celebrando, a batalha acabou, a festa começou. Agora, presta atenção no cântico que a igreja entoa nesse trecho. Eles clamam em grande voz: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Olha a pureza dessa adoração. Esse povo que foi selado e que passou pela tribulação e que precisou enfrentar os desafios diários da vida cotidiana, no processo de santificar-se. Ninguém no céu está cantando sobre os seus próprios méritos. Não há um espaço para orgulho humano diante do trono. Ninguém segura no seu ramo de palmeira dizendo: vejam como eu fui resistente, como minha fé era forte. Veja quanto sacrifício eu fiz na minha igreja em Rio Verde. Vejam tudo que eu fiz, agora eu vou receber o prêmio. Eu mereço. Não. A prova da fidelidade desse povo é que eles reconhecem humildemente que só enfrentaram e venceram tudo aquilo pela mão protetora de Deus. Eles declaram: a salvação pertence a Deus. Se nós chegamos até aqui, não foi pela força do nosso braço, não foi pela nossa capacidade de resistir à carne, mas foi exclusivamente pelo poder sustentador de Cristo Jesus. A graça é soberana do primeiro passo até o último suspiro. Lembra?
Deus parou os 4 ventos da terra para selar o povo dele. Nada acontece sem a direção e o propósito de Deus. E há algo tão extraordinário nesse cântico, porque ao cantar essa verdade como igreja, os seres celestiais que estavam ao redor do trono entram no louvor, e a primeira palavra deles é amém. Eles estão respondendo ao cântico da igreja de Cristo. A salvação pertence a Deus, e eles cantam amém, sim, de fato é. E então entoam um cântico de adoração a Deus, com atributos de glória ao Senhor. E eles usam aqui uma nuance maravilhosa. Na narrativa de Apocalipse, os seres celestiais entoam em alguns outros momentos o mesmo cântico, toda vez dizendo, enfatizando verdade sobre Deus, como no texto, nesse louvor, eles diziam: o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Eles trocam uma palavra muito importante aqui. Em todos os outros momentos, eles estão cantando a Deus durante a batalha. Mas esse é um cântico de vitória. Então, nos outros cânticos, eles usam o termo a riqueza seja do Senhor. Mas aqui eles trocam a riqueza por ações de graças. Há um propósito nisso. Pense no significado disso para a nossa vida. Quando a nossa jornada terrena se encerrar, quando toda a neblina da nossa compreensão limitada se dissipar e nós olharmos para trás, para os acertos, para os erros, para os dias de sol e para as noites de escuro, de choro, para o que Deus nos deu e para o que Ele amorosamente nos negou, a nossa única resposta diante da providência divina será uma eterna e profunda ação de graças. Nós vamos entender que tudo, absolutamente tudo, cooperou para nos levar até a presença do nosso Deus. Em Senhor dos Anéis, a narrativa conta a história de um povo se unindo para destruir um anel que tinha poder suficiente para corromper o homem, a humanidade inteira. E eles escolhem ali então a menor das criaturas, um hobbit. Não pelo seu poder, pela sua força, pela sua expertise, mas pela sua humildade. E ele tem a missão de carregar esse anel que corrompe todo homem e jogá-lo na fonte onde ele foi criado para que ele seja destruído. E a narrativa de Senhor dos Anéis mostra uma pessoa batalhando e tentando chegar lá. Frodo absolutamente não tem capacidade alguma de cumprir essa missão. E a história narrada é de alguém que vê-se sendo guiado por um caminho que nem ele mesmo sabe por onde ir ou como chegar. E quando ele chega no destino final, na hora de lançar o anel, ele hesita. Porque de certa maneira, a sua carne se apegou àquele anel. E na batalha de jogar ou não jogar, destruir ou não destruir, chega Sméagol, um ex-hobbit que foi corrompido por esse anel e começa a batalhar com Frodo pela posse do anel. O que acontece ali é que nenhum dos dois joga o anel. Mas no meio da batalha, acidentalmente ou providencialmente, o anel cai no lago de fogo e é destruído. A moral impressionante é que não foi Frodo que chegou até ali,
E nem foi Frodo que destruiu o anel. Na caminhada toda, até o destino final, foi a providência de Deus que nos colocou aonde precisávamos estar. Cantar ações de graças a Deus diante do trono é reconhecer que na nossa jornada da vida, mesmo selados e atribulados por todas as dificuldades desse mundo caído, é a providência de Deus que nos faz triunfar. É a providência de Deus que nos ajuda a vencer as lutas diárias. Diante disso, o próprio João fica em silêncio, admirando e maravilhado com o que estava acontecendo. Então, que no versículo 13, na caminhada na narrativa do capítulo, um dos anciões que estava em volta do trono volta-se para João e pergunta para ele: essa multidão que não se pode contar, que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? João é humilde em responder para o ancião: meu senhor, tu sabes. É como se ele dissesse: olha, eu até suspeito, meu coração treme de imaginar, mas é uma verdade grande demais para mim falar. Então, Senhor, me diga quem são eles, esclarece minha mente, consola meu coração, enche minha alma de júbilo, diga. E aí ele expressa a centralidade do Evangelho na explicação para João. Estes são aqueles que saíram da grande tribulação, aqueles que venceram a grande aflição, a angústia, a hostilidade, que como igreja enfrentaram até a volta de Cristo. Mas olha só, não foi o sofrimento deles que lavou as vestes deles. Tem um conflito aqui, né? Porque ele diz o seguinte: o sangue do cordeiro lavou as vestes deles. Agora, sangue lava alguma coisa? Pega uma roupa branca, derrama sangue nela, você vai ficar branquinha. O que ele estava dizendo aqui é que a nossa dor, por mais aguda que seja, não tem poder expiatório. Resistir ao sofrimento, vencer a batalha, não nos dá mérito algum. O sofrimento humano não purifica o pecado de ninguém. O que limpou a nossa roupa, o que nos deu dignidade para estar diante do Pai, meus queridos, foi única e exclusivamente a obra redentora de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro. Nós não somos salvos pela nossa dor, somos salvos pela dor que Cristo sofreu em nosso lugar na cruz. Nossa santificação e nossa justificação brotam do sacrifício perfeito de Jesus. É para Ele que olhamos, é nele que nos inspiramos. Por causa desse sangue, então, agora o ancião descreve numa poesia como será a nossa eternidade. E ele diz no verso 15: aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Tabernáculo significa armar uma tenda. Deus não vai só nos dar morada. Ele estende a sua glória, a sua Shekinah, como uma tenda de proteção permanente sobre nós. Nós vivemos cobertos pela presença amorosa de Deus. E quais que são as consequências de viver debaixo dessa tenda? De sermos cobertos pelo tabernáculo de Deus. Verso 16 responde: jamais terão fome, nunca mais terão sede.
Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Sabe, na palavra de Deus, a fome, a sede, o calor, são símbolos de toda privação, de todo desamparo, de toda ameaça que sofremos no mundo físico. Em nosso lar eterno, todas as carências vitais serão saciadas. Nenhuma intempérie, nenhuma crise climática, ou biológica, ou emocional terá poder para nos alcançar, porque seremos cobertos pela graça e a glória de Deus. O verso 17 traz algo extraordinário para a gente meditar. Ele diz: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Olha para o centro do trono. Quem está lá? Quem está diante da igreja triunfante? O Cordeiro. Aquele que se fez ovelha mansa, que se deixou imolar por nós, agora se revela como o nosso pastor. O Cordeiro é quem guia o rebanho aqui. E ele nos conduz pelas mãos às fontes de água viva. A humanidade perdida, que passou séculos cavando cisternas rotas, procurando satisfação nas fontes sujas do pecado e do egoísmo. Mas nosso pastor nos leva de volta para a água pura, para a vida abundante em Deus. E quando bebemos dessa água, acontece um milagre de consolo. As fontes da água da vida secam para sempre. As fontes do nosso sofrimento. Quando nós bebemos a água da viva, essa água seca a fonte do nosso sofrimento. Não vai haver mais lágrima, porque não há mais o porquê chorar. Não há fonte para a existência delas, porque em Deus, o nosso pastor, nós somos eternamente consolados. Não são lágrimas de arrependimento. Deus não está falando que vai secar nossas lágrimas de arrependimento. Essas lágrimas já foram lavadas na cruz. O que Deus está dizendo aqui são lágrimas do sofrimento da vida comum. O luto pela perda de quem amamos, a dor da traição, o cansaço da rotina, a ansiedade com o dia de amanhã, as aflições da alma. Deus vai enxugar cada uma delas. Toda dor terá um ponto final. Meus irmãos, o capítulo 7 tem um propósito divino narrativo. E o propósito dele é ser um remédio para o dia de hoje. É o futuro que cura o presente. Quando você entende aonde você está indo, a sua caminhada na segunda-feira de manhã ganha um novo significado, faz sentido a sua jornada. Olhar para a vitória final do Cordeiro organiza as nossas emoções hoje. Quando o futuro glorioso invade o nosso aqui e agora, o reino de Deus é inaugurado no nosso coração, mesmo que ainda esteja andando nesse solo caído. A certeza de que as nossas lágrimas têm data marcada para acabar, nos dá dignidade e força
para chorar com esperança no presente. Olhar para o futuro cura o hoje. Porque o reino de Deus já invadiu o nosso presente. Ele já habita em nosso coração. E ele já transforma onde a gente vai. Se nós não mantivermos essa visão clara diante dos nossos olhos, nós cairemos facilmente, meus irmãos, nas armadilhas traçadas pelo inimigo das nossas almas. O que o diabo mais quer é que você olhe para as dificuldades do seu casamento, para os desafios da criação dos seus filhos, para o cansaço do seu trabalho, ou para as lutas morais, e chegue à conclusão de que Deus se esqueceu de você, ou que Ele possa não existir. Ele quer que você viva em murmuração, em desespero. Mas quando o inimigo tentar sussurrar que você está desamparado, aponte para ele a marca na sua testa. Diga a ele que você tem dono, que você tem o selo do Espírito Santo, que sua história não termina no deserto, mas diante do trono. A história do povo de Deus termina diante do trono do Cordeiro, como igreja triunfante, que celebra e louva a Deus pelas ações de graças. Então eu quero trazer 2 pontos aqui, para que nós possamos aplicar na nossa vida prática, para que o futuro seja cura para o presente. E eu possa estar chovendo ou molhado. Porque o remédio de Deus tem uma receita repetitiva, sabe? A primeira coisa é que nós precisamos resgatar a leitura bíblica como uma disciplina contemplativa. Um dos maiores males da vida cristã é que a gente começa a ler a palavra de Deus para cumprir tabela, para guardar números, para preencher a lista diária. Para acumular informação, para dizer que eu lembro de todas as histórias, todos os livros da Bíblia, eu sei o nome de todos os personagens. A gente perde a relação contemplativa que a palavra precisa ter. Você precisa ler a Bíblia para contemplar a Cristo. Você precisa olhar para a palavra de Deus e se admirar, se encantar pela revelação de quem Deus é. Você precisa se alimentar dela. Quando você abrir a palavra, faça como os antigos. Pause, respire, contemple, como se você estivesse olhando para um pôr do sol lindo no final da tarde. Deixe a beleza da soberania de Deus encantar a sua mente. A leitura bíblica contemplativa é o ato de calibrar os nossos olhos pela visão do céu, para não sermos cegados pela poeira da terra. É o contemplar da palavra de Deus que alimenta a nossa perseverança. Leitura contemplativa é ir na palavra de Deus como fonte de vida eterna e não como um dicionário ou até esqueci o nome agora, aquele livro antigo assim que tinha um monte de informação sobre tudo, uma enciclopédia. A palavra de Deus não é enciclopédia histórica, é revelação do Deus vivo, que calibra a nossa visão na terra, para vivermos olhando para o trono do Cordeiro. Segundo,
Nós precisamos aprender o hábito diário de pregar ao nosso próprio coração. Muitas vezes nós passamos o dia inteiro ouvindo as vozes dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas frustrações. Nós somos ouvintes passivos da nossa própria ansiedade. Mas a palavra de Deus nos ensina que precisamos nos levantar e pregar o evangelho para a nossa própria alma. Quando a dor emocional bater a porta, quando o cansaço parecer maior que a sua força, fale com você mesmo, como fez o salmista no Salmo 42, verso 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Confie no Senhor. Lembre a sua alma, quem está no trono, quem derramou sangue para lavar suas vestes e quem prometeu enxugar cada lágrima dos seus olhos. Somente quando a gente desenvolver esse hábito diário, essa liturgia contínua de contemplação e pregação ao nosso coração, nós veremos as transformações do Espírito, os frutos do Espírito brotar em nossa vida. Voltando para o hino que lemos, que vimos a história no início, quando Joseph Webster compôs aquela melodia na farmácia, ele não mudou de cidade, sua conta bancária não multiplicou, seus problemas cotidianos continuaram, mas o seu coração foi curado. Porque ele se lembrou do doce porvir. Elas não são maiores. Não baixa a guarda na sua vida de oração. Vale a pena perseverar. Porque o Cordeiro que nos apacentará no céu já começou a enxugar as lágrimas aqui na terra. Se nós buscarmos Ele e confiarmos nele, nós viveremos esse futuro glorioso. E esse futuro pode curar o seu presente hoje. Convido os irmãos a baixarem suas cabeças. Vamos falar com Deus, com o nosso Senhor, com o Cordeiro perfeito que está sentado no trono. Amado Deus, Senhor Jesus, diante da leitura da Tua Palavra, da meditação do Teu Evangelho, nós reconhecemos que carecemos do Senhor. As batalhas dessa vida, Senhor, não são fáceis. Mas o Senhor já sabia disso o tempo todo. Por isso a Tua Palavra, escrita há séculos atrás, ainda fala ao nosso coração hoje, como se ela tivesse acabado de ser revelada. Como se ela tivesse sido escrita para mim. Porque o Senhor é um Deus pessoal que se relaciona e se importa com cada um dos seus. Amado Deus, pastor das nossas almas, nós clamamos a Ti, Senhor, desperta-nos, ó Pai, em uma caminhada convicta, com os olhos fitos no Teu trono, sabendo, Pai, que como igreja perseverante, vamos estar de pé diante do Seu trono, louvando o Teu nome, porque a Tua providência nos guia, a Tua soberania nos guarda, o Teu amor nos consola. Hoje, para todo sempre, Senhor. A Ti oramos. Clamamos, Senhor, liberta o nosso coração da escravidão, dos vícios, dos pecados, daquilo, ó Pai, que nos impede de vivermos uma vida contigo, de entregarmos a nossa vida ao Senhor, de contemplarmos a Tua graça, admirados pelo Teu perfeito amor. Traz salvação no nosso meio, ó Pai. Porque ao Senhor pertence a salvação. A Ti nós oramos, rendidos aos Teus pés, em nome de Jesus Cristo.
Amém.